Eu já tinha perdido tudo na vida, mas naquela manhã, à beira do rio, vi algo que nunca vou esquecer. Uma mulher amarrada sobre uma tábua, levada pela correnteza, e um jacaré gigante se aproximando em silêncio. Eu tinha poucos segundos. Ou eu agia, ou ela morreria ali, diante dos meus olhos. Meu nome é Antônio. Tenho 52 anos e mãos que parecem casca de árvore. Trabalho nessa terra desde menino, mas nunca pensei que ia envelhecer sozinho nela. A casa tem 3 quartos vazios. O silêncio mora em todos eles. Naquela manhã de setembro, preparei o café preto, comi pão com manteiga e saí para os pastos. Meu cavalo, Trovão, um alazão velho como eu, já me esperava perto do curral. Passei a mão no pelo quente dele, subi na sela gasta e segui para verificar as cercas do lado norte da propriedade. O sol do Tocantins não perdoa. Bate na nuca, queima a pele, seca a garganta. A poeira vermelha subia com cada passo de Trovão. Eu olhava a terra rachada, as plantas resistindo como podiam, e pensava em nada. Aprendi a pensar em nada. Dói menos assim. As cercas estavam boas. O gado estava espalhado procurando sombra. Tudo normal. Tudo igual. Sempre igual. Decidi voltar pela estrada de chão que corta minha terra e segue até o povoado de Santa Rosa, a uns 15 quilômetros dali. É uma estrada esquecida, quase sem movimento. Passa um carro, 2 por dia quando passa. O resto é só vento, poeira e sertão sem fim. Eu ia devagar, deixando o Trovão escolher o ritmo. O calor apertava, o suor escorria pelas costas. Pensei em voltar logo, tomar um banho frio, sentar na varanda e esperar a noite chegar. Era isso que eu fazia todos os dias, esperar a noite chegar. Foi então que ouvi um som fraco, quase engolido pelo vento. Puxei as rédeas, Trovão parou. Balançou a cabeça. Fiquei parado, ouvindo. Silêncio. Só o vento nas folhas secas. Ia seguir em frente quando ouvi de novo. Um choro. Não era choro de adulto. Era fino, desesperado, vindo de algum lugar à frente. Apertei as pernas e Trovão avançou. O coração bateu mais forte no peito. Fazia tempo que meu coração não batia forte por nada. Uns 200 metros à frente, vi um vulto pequeno no meio da estrada. Cheguei mais perto e o sangue gelou. Era uma menina. Não devia ter mais que 5 ou 6 anos. Estava de cócoras no chão, suja de terra, com um vestido azul todo rasgado, o cabelo preto grudado no rosto suado. Ela chorava baixinho, tremendo inteira. Quando me viu, tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Caiu de joelhos de novo. Desci do cavalo rápido, mas parei a uns metros dela. Criança assustada é bicho ferido. Não pode chegar de uma vez. Fica calma, pequena, falei baixo, agachando devagar. Não vou fazer nada. Só quero ajudar. Ela me olhou com uns olhos enormes, cheios de medo e cansaço. A boca tremia. Estava queimada de sol, os lábios rachados, o rosto vermelho. Não tinha água. Não tinha nada. Cadê sua mãe? Perguntei. Ela não respondeu, só chorou mais alto. Olhei em volta. Estrada vazia dos 2 lados. Nem sinal de carro, de gente, de nada. Como é que uma criança aparece sozinha no meio do nada? Você tá perdida? Tentei de novo. Ela fez que sim com a cabeça, os olhos arregalados, as mãozinhas apertando a própria barriga. Tá com fome? Outro aceno. Mais lágrimas. Eu tinha um pedaço de pão e uma garrafa de água na sacola da sela. Busquei devagar, sem movimentos bruscos. Ofereci a água primeiro. Ela olhou para a garrafa, depois para mim, como se não acreditasse. Peguei, abri, dei na mão dela. A menina agarrou a garrafa e bebeu desesperada, a água escorrendo pelo queixo. Engasgou, tossiu, bebeu mais. Quando parou, limpou a boca com as costas da mão e me olhou de novo. Obrigada, sussurrou. A voz era tão pequena que quase não ouvi. Como você se chama? Ana. Eu sou Antônio. Você tá sozinha há quanto tempo, Ana? Ela encolheu os ombros. Não sabia.
Talvez nem soubesse contar direito o tempo ainda. E sua mãe? Seu pai? A mamãe foi embora de carro com um moço. Ela falou devagar, os olhos enchendo de novo. Ela disse que ia voltar logo, mas não voltou. Sentiu uma raiva subindo. Que tipo de gente abandona uma criança no meio do sertão? Faz quanto tempo? Ela pensou. Dormi 2 vezes, 2 noites. Essa menina estava sozinha há 2 dias. O sol do meio-dia estava insuportável. Se eu não tivesse passado ali naquela hora, se tivesse voltado por outro caminho, se tivesse demorado mais 10 minutos... A cabeça não queria terminar esse pensamento. Vou te levar para minha casa. Falei, tentando parecer calmo. Lá você come, descansa e a gente vê o que faz. Tá bom? Ana olhou para o cavalo e hesitou. Ele é bravo? Não. Ele é velho e cansado, igual a mim. Ela quase sorriu. Quase. Peguei ela no colo. Pesava quase nada. Coloquei na frente da sela. Subi atrás. Segurei firme. Ela se aconchegou contra mim, tremendo ainda, mesmo com o calor. Virei trovão e voltei para casa no trote. A cabeça fervilhava. O que eu ia fazer? Chamar a polícia? Levar para o conselho tutelar em Dianópolis? E se a mãe dela voltasse procurando? Mas enquanto essas perguntas giravam, uma coisa era certa. Essa menina tinha sido abandonada, jogada fora, deixada para morrer de sede e fome numa estrada de chão no meio do Tocantins. E eu tinha chegado a tempo, por um fio, mas tinha chegado. A menina do sertão. Quando cheguei em casa, o sol ainda castigava forte. Desci do cavalo com cuidado, segurando Ana no colo. Ela estava mole, quase desmaiando de cansaço. Levei ela direto para dentro, para o quarto que foi da sobrinha de Maria, quando ela vinha passar férias. Fazia anos que ninguém dormia ali. Deitei a menina na cama. Ela se encolheu toda, agarrando o lençol velho. Fica aqui, falei. Vou buscar comida. Fui para a cozinha, as mãos meio trêmulas. Não sabia direito o que fazer. Fazia 6 anos que não cuidava de ninguém além de mim mesmo. Esquentei arroz, feijão e um pedaço de carne que tinha sobrado. Coloquei tudo num prato, levei para o quarto. Ana estava sentada na cama, olhando em volta com aqueles olhos enormes. Quando viu a comida, o corpo inteiro se animou. Come devagar, avisei. Se não passa mal. Ela comeu que nem passarinho faminto, segurando o prato com as 2 mãos. Eu fiquei ali parado, sem saber para onde olhar. Era estranho ter alguém na casa. Era estranho ouvir o barulho de outra pessoa respirando. Quando terminou, ela me olhou e disse baixinho: "Posso tomar banho?" "Claro, vou preparar." Liguei o chuveiro frio, busquei uma toalha limpa e uma camisa minha velha que serviria de camisola. Ana entrou no banheiro e fechou a porta. Ouvi a água cair. Fiquei ali parado no corredor, olhando para a parede, tentando organizar os pensamentos. O que eu tinha feito? Trouxe uma criança abandonada para minha casa. E agora? Tinha que avisar alguém. Mas quem? A delegacia mais perto ficava em Dianópolis, a 50 quilômetros dali. Não tinha telefone na fazenda. O celular não pegava sinal. Teria que ir até a cidade no dia seguinte. Mas e se deixasse a menina sozinha? E se alguém viesse procurar? E se ela ficasse com medo? A água parou. Ana saiu do banheiro envolta na toalha, o cabelo escorrendo. Parecia ainda menor assim, limpinha, os olhos vermelhos de sono. "Bota isso", entreguei a camisa. "E depois, dorme um pouco." Ela vestiu a camisa enorme que ia até os joelhos. Subiu na cama e se enrolou toda. Em menos de 1 minuto, estava dormindo. Fiquei ali na porta, olhando para ela. Uma criança, na minha casa. Depois de tanto tempo sozinho, de repente tinha uma criança dormindo no quarto ao lado. Saí, fechei a porta devagar e fui cuidar do trovão. Tirei a sela, escovei ele, dei água e ração. O cavalo bufou cansado do dia. Eu também estava cansado, mas era um cansaço diferente. Tinha uma pontada de preocupação misturada.
e fazia tempo que eu não me preocupava com nada além das cercas e do gado. A tarde foi passando. Preparei mais comida, organizei a casa, fiquei andando de um lado para o outro. Cada meia hora eu ia até o quarto só para ver se Ana ainda estava lá, se estava respirando, se estava bem. Era automático. Não conseguia parar. Quando o sol começou a descer, ela acordou. Veio até a sala descalça, esfregando os olhos, a camisa enorme arrastando no chão. "Dormiu bem?" perguntei. Ela fez que sim. "Tá com fome de novo?" Outro aceno. Esquentei a comida e a gente comeu na mesa da cozinha, em silêncio. Eu não sabia o que dizer. Ela também não falava. Só comia devagar, olhando para o prato. Quando terminou, ela me olhou e perguntou: "O senhor mora sozinho aqui?" "Moro." "Por quê?" Engoli seco. "Minha mulher morreu faz tempo." "E o senhor não tem filho?" "Não." Ela ficou quieta, pensando. Depois falou: "Eu também não tenho pai, nunca tive." A voz dela era tão pequena, tão sem graça, que doeu ouvir. "E sua mãe? Como ela é?" Ana encolheu os ombros. "Ela fica nervosa. Bebe umas coisas e fica estranha. Aí vem uns moços, e ela vai embora com eles. Dessa vez ela disse que ia voltar, mas não voltou." Fechei os olhos. Essa história eu já conhecia. Tinha visto gente assim a vida toda. Gente que larga filho na estrada, que some, que desiste. Gente que não devia ter filho. "Você tem mais alguém? Vó, tio, alguém?" "Não sei, a mamãe nunca falou." Respirei fundo. Amanhã eu ia até Dianópolis. Ia na delegacia, no conselho tutelar, ia atrás de quem pudesse ajudar. Mas naquela noite, Ana ia ficar ali, segura, alimentada, cuidada. "Vem cá", chamei. "Vou te mostrar uma coisa." Levei ela até a varanda. O sol já estava quase sumindo, pintando o céu de laranja e vermelho. A terra ao redor brilhava dourada. Os grilos começavam a cantar. O vento batia nas árvores com um som baixo, constante. Ana ficou parada, olhando tudo. "É bonito", ela sussurrou. "É", concordei. "De noite fica cheio de estrela. Você vai ver." A gente ficou ali, lado a lado, até o sol sumir completamente. Quando escureceu de vez, o céu virou um manto de estrelas. Ana arregalou os olhos. "Nunca vi tanta estrela", ela falou maravilhada. "Aqui longe da cidade dá para ver tudo." Ela ficou olhando quieta, até começar a bocejar. Levei ela de volta para o quarto, cobri com um lençol. "Amanhã a gente vê o que faz", falei. "Agora dorme." "O senhor vai embora?" ela perguntou, a voz cheia de medo. "Não, vou ficar aqui na casa. Qualquer coisa é só chamar." Ela relaxou, virou de lado e fechou os olhos. Fui para o meu quarto, mas não consegui dormir. Ficava pensando na menina ali, sozinha há 2 dias numa estrada deserta. Se eu tivesse voltado por outro caminho, se tivesse saído de casa mais tarde, se tivesse passado só 10 minutos depois, ela estaria morta. O sol teria matado ela. A sede, a fome, algum bicho, alguma pessoa ruim, qualquer coisa. Mas eu tinha chegado a tempo. No último instante, mas tinha chegado. Deitei olhando para o teto escuro, ouvindo os grilos lá fora, e pela primeira vez em 6 anos senti algo diferente dentro do peito. Não era felicidade, não era alívio, era uma espécie de propósito. Pequeno, frágil, mas estava lá. Talvez a vida ainda tivesse algum sentido, afinal. Raízes no chão seco. Acordei antes do sol nascer, como sempre. Fiquei deitado ouvindo o silêncio da casa. Mas não era mais o mesmo silêncio. Tinha alguém respirando no quarto ao lado. Isso mudava tudo. Levantei, vesti a roupa de trabalho e fui até a cozinha preparar café. Enquanto a água esquentava, ouvi passos leves no corredor. Ana apareceu na porta, ainda com a camisa enorme, o cabelo desarrumado. "Bom dia", ela disse baixinho. "Bom dia. Dormiu bem?" "Sim." Fazia tempo que eu não dormia numa cama. Aquilo me cortou, não perguntei mais nada. Servi café com leite e pão para ela, café preto para mim.
A gente comeu em silêncio, o sol começando a clarear lá fora. Hoje eu preciso ir na cidade, falei. Vou ver se acho alguém para cuidar do seu caso. Ana parou de comer. Olhou para mim com medo. Vão me levar embora? Não sei ainda, mas preciso avisar as autoridades que você está aqui. Tem que ver se alguém está procurando por você. Ninguém tá, ela murmurou. Eu sei que não tá. A certeza na voz dela doeu mais que qualquer choro. Mesmo assim, é o certo a fazer. Ela baixou a cabeça e não falou mais nada. Terminei o café e fui selar o trovão. Ana veio atrás de mim até o curral, descalça, pisando com cuidado na terra ainda fria da manhã. Posso ir junto? Ela perguntou. Olhei para ela. Criança pequena, viagem de 50 quilômetros no lombo de cavalo, sol quente. Não era bom. Mas deixar ela sozinha na fazenda também não parecia certo. Vai ser cansativo, avisei. Eu aguento. Suspirei. Tá bom. Vai vestir alguma coisa e calçar um sapato. Procura na casa, deve ter algo que serve. Ela correu para dentro. Voltou com uma calça velha de criança que achei no fundo do armário, da sobrinha de Maria, e um tênis surrado que ficou grande, mas dava para o gasto. Amarrei os cadarços bem apertados. Coloquei ela na frente da sela de novo e partimos. O caminho até Dianópolis era longo, metade por estrada de chão, metade por asfalto velho e esburacado. O sol foi subindo devagar, esquentando forte. Ana ficava quieta, segurando na crina do trovão, olhando tudo com atenção. Paramos numa sombra perto de um riacho para descansar. Dei água para ela, molhei a cabeça, o calor apertava. Você gosta de morar aqui? Ana perguntou de repente. Na fazenda? É, pensei na resposta. Gosto. É minha vida inteira. Mas o senhor mora sozinho. É. Não fica triste? Fiquei olhando para a água do riacho correndo. Fico, mas me acostumei. Eu não quero me acostumar a ficar sozinha, ela falou, a voz trêmula. Eu não quero. Olhei para ela, os olhos cheios de lágrimas, o queixo tremendo. Coloquei a mão no ombro dela. Você não vai ficar sozinha, vou dar um jeito nisso. Não sabia como, não sabia se podia prometer, mas prometi. Seguimos viagem, chegamos em Dianópolis no meio da tarde. A cidade pequena, quente, poeirenta, poucas pessoas na rua. Parei na frente da delegacia, desci, ajudei Ana a descer também. Vem, falei. Entramos. O delegado era um homem mais novo que eu, barriga grande, suado. Estava sentado atrás da mesa mexendo em papéis. Pois não? Ele falou sem levantar os olhos. Achei essa menina abandonada na estrada, comecei. Faz 2 dias que ela estava sozinha lá. Trouxe ela aqui para ver o que pode ser feito. O delegado finalmente olhou para cima. Viu Ana agarrada na minha mão, pequenininha, assustada. Abandonada como? A mãe dela foi embora com um homem e não voltou. Deixou a menina sozinha na estrada perto da minha fazenda. Ele suspirou, como se já tivesse visto aquilo 1000 vezes. Nome da mãe? Ana murmurou um nome. O delegado anotou. Vou mandar fazer busca, mas essas coisas demoram. Ele olhou para mim. O senhor pode ficar com ela enquanto isso? Eu? Me espantei. É, não tem abrigo aqui na cidade. O conselho tutelar tem que ser acionado, mas vai demorar uns dias para virem pegar ela. Alguém precisa cuidar enquanto isso. Mas eu moro sozinho, nunca cuidei de criança. Então aprende rápido. O delegado era direto. Ou eu mando ela pro abrigo em Palmas, mas são 200 quilômetros daqui. Escolhe. Olhei para Ana. Ela me olhava de volta, apavorada. A mão dela apertava a minha com força. Tá bom, falei. Ela fica comigo por enquanto. O delegado fez uns papéis, pediu meus dados, anotou tudo. Qualquer coisa me avisa. E quando o conselho tutelar chegar, a gente vê o que faz com ela. Saímos da delegacia. Ana soltou um suspiro de alívio. Eu vou voltar para sua casa? Ela perguntou. Vai, por enquanto. Por enquanto, quanto tempo? Não sei.
Ela ficou quieta. Voltamos para o trovão e começamos a viagem de volta. O sol já descia quando saímos da cidade. A tarde estava mais fresca. O vento batia gostoso. Ana encostou a cabeça no meu peito e ficou quietinha. Obrigada, ela sussurrou. De quê? Por não me deixar sozinha. Não respondi. Não sabia o que dizer. Só segurei as rédeas com mais firmeza e segui em frente. Chegamos na fazenda já de noite. As estrelas enchiam o céu de novo. Cuidei do cavalo, levei Ana para dentro e esquentei janta. A gente comeu na mesa, cansados da viagem longa. Amanhã você me ajuda nos afazeres da casa, falei. Se vai ficar aqui, tem que ajudar. Tudo bem, ela concordou rápido. Eu sei lavar louça e varrer também. Então tá combinado. Depois da janta, levei ela para o quarto. Ana deitou, mas ficou me olhando. E se eles me levarem embora? A gente vai ver quando chegar a hora. Eu quero ficar aqui, ela falou, os olhos cheios de lágrima. Eu gosto daqui. Gosto do Senhor. Gosto do trovão. Gosto das estrelas. Sentei na beirada da cama. Eu também gosto de ter você aqui, mas não depende só de mim. Por quê? Porque eu sou um velho sozinho que mal sabe cuidar de si mesmo. Você merece alguém melhor. Eu não quero alguém melhor. A voz dela saiu firme. Eu quero ficar aqui. Fiquei sem resposta. Passei a mão na cabeça dela, nos cabelos ainda meio úmidos do banho. Dorme agora. Amanhã a gente conversa mais. Ela se aconchegou no travesseiro e fechou os olhos. Eu saí, fechei a porta e fui sentar na varanda. A noite estava clara, cheia de sons do mato. Os grilos cantavam sem parar. O vento balançava as árvores. Fazia 6 anos que eu vivia sozinho. 6 anos sem ouvir voz dentro de casa. Sem preparar comida para mais ninguém. Sem me preocupar com nada além do trabalho. E agora tinha uma menina dormindo no quarto ao lado. Uma menina que não queria ir embora. Uma menina que pela primeira vez em muito tempo me fazia sentir que eu ainda podia ser útil para alguém. Mas eu sabia que isso não ia durar. O conselho tutelar ia vir. Iam levar ela. Iam achar alguma família, algum abrigo, algum lugar que não fosse ali. E eu ia voltar a ficar sozinho. Mas enquanto isso não acontecia, eu ia cuidar dela. Ia fazer o melhor que pudesse. Porque ela tinha aparecido na minha vida por um motivo. E eu tinha chegado naquela estrada na hora certa. Não podia ser só coincidência. Quando a terra estremece. Os dias foram passando, 1 semana, 2. O conselho tutelar não dava notícia. O delegado mandou recado que ainda estavam procurando parentes de Ana, mas até agora nada. Enquanto isso, a menina foi criando raiz na fazenda. Ela acordava cedo comigo, ajudava a fazer o café, varria a casa, lavava a louça. Aprendeu a tirar água do poço, a jogar milho para os galinhas, a não ter medo do trovão. O cavalo se acostumou com ela também. Deixava Ana passar a mão no focinho, puxar a crina, subir nas costas dele no curral. Eu ensinava o que sabia. Como plantar feijão, como consertar cerca, como ler o céu para saber se ia chover. Ana aprendia tudo rápido, prestava atenção, fazia perguntas. Por que o senhor não planta mais coisa? Ela perguntou um dia, agachada ao meu lado enquanto eu mexia na terra. Porque é só eu. Não precisa de muita coisa. Mas se plantasse mais, podia vender, podia ganhar dinheiro. Olhei para ela. Você pensa demais para uma menina pequena. Eu não sou tão pequena. Já tenho 6 anos. 6 anos é pequeno. Mas eu sei das coisas. Ela cruzou os bracinhos magros. Sei que o senhor fica triste. Sei que o senhor não gosta de ficar sozinho, mesmo que diga que se acostumou. Parei de mexer na terra. Como você sabe disso? Porque eu também ficava triste quando estava sozinha. E a tristeza é parecida, dá para ver nos olhos. Fiquei calado. Essa menina enxergava demais. E agora? Perguntei. Ainda tá triste? Ela pensou. Menos. Aqui é bom. O senhor é bom.
Eu gosto daqui. Voltei a cavar a terra sem olhar para ela. Quando o conselho tutelar vier, você vai ter que ir. Eu sei. A voz dela ficou baixinha. Mas até lá eu vou ficar aqui. É. E depois que eu for, o senhor vai ficar sozinho de novo. Vou. Vai ficar triste? Parei de novo. Olhei para ela. Os olhos grandes, sérios, esperando a resposta. Vou. Admiti. Ela ficou quieta por um tempo. Depois falou. Então a gente aproveita enquanto dá, né? Sorri sem querer. É, a gente aproveita. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Amanheceu com o céu pesado, nuvens escuras do lado oeste. O vento vinha quente e úmido. Eu conhecia esse tipo de tempo. Tempestade se formando. E quando tempestade vinha no Tocantins, não vinha brincando. Hoje a gente não vai longe, avisei Ana no café da manhã. Vai chover forte, como o senhor sabe. O céu, o vento, a terra, tudo avisa. Passei a manhã arrumando as coisas. Fechei as janelas, tranquei as portas do paiol, coloquei o trovão no estábulo junto com as galinhas. Ana me ajudava correndo de um lado para o outro, carregando o que podia. A primeira gota caiu perto do meio-dia. Em 5 minutos virou temporal. A chuva batia no telhado com força, o vento sacudia as árvores, os relâmpagos cortavam o céu cinza. Eu e Ana ficamos dentro de casa olhando pela janela. Ela se agarrou no meu braço quando um trovão explodiu perto. Tá com medo? Perguntei. Um pouco. É só barulho. Não vai acontecer nada. Mas eu estava errado. A chuva continuou a tarde inteira. Forte, sem parar. Lá para umas 3 horas, comecei a ouvir um barulho estranho vindo do lado dos fundos da casa. Fui ver. A água estava entrando debaixo da porta da despensa. Merda! Soltei baixinho. O que foi? Ana veio atrás. A água está entrando. O telhado deve ter aberto um buraco. Corri lá fora na chuva. Subi no telhado pelos fundos, escorregando nas telhas molhadas. Tinha um rombo grande no canto, as telhas quebradas, a madeira apodrecida cedendo. A água entrava direto. Tentei cobrir com uma lona, mas o vento arrancava. Desci ensopado, o coração batendo rápido. Voltei para dentro. A despensa já estava alagada. A água subia rápido. Vamos tirar as coisas daqui, mandei para Ana. A gente começou a carregar os sacos de arroz, feijão, farinha, tudo que estava guardado ali. Ana trabalhava rápido, sem reclamar, mesmo sendo pesado demais para ela. Levamos tudo para o quarto da frente. Quando terminamos, estávamos molhados e cansados, mas a chuva não dava trégua. E o barulho lá fora estava piorando. Fui até a varanda, olhei para o quintal. O córrego que passava nos fundos da propriedade estava transbordando. A água vinha subindo, tomando o terreiro, chegando perto da casa. Nunca tinha visto aquilo. Em 30 anos de fazenda, nunca tinha visto o córrego subir tanto. Voltei para dentro. Ana me olhou assustada. O que está acontecendo? A enchente está vindo. Tentei ficar calmo. A gente vai subir tudo que der pro alto. Móveis, comida, tudo. Trabalhamos feito loucos. Colocamos os móveis em cima de tijolos, levantamos a geladeira com madeira embaixo, tiramos tudo do chão. Ana ajudava sem parar, carregando panelas, roupas, tudo o que conseguia. A água começou a entrar pela porta da frente. Veio devagar no começo, depois rápido. Em meia hora já tinha uns 10 centímetros de água dentro da casa. Vamos pro quarto, decidi. É o lugar mais alto. Pegamos cobertores, água, comida e nos trancamos no quarto. A água continuava subindo lá fora. Eu ouvia o barulho dela batendo nos móveis, arrastando coisas. Ana estava pálida, tremendo. A gente vai morrer? Ela perguntou, a voz fininha. Não. Segurei o ombro dela. A casa é alta. A água não vai chegar aqui. Mas eu não tinha certeza. Aquela chuva não parava, e se continuasse assim a noite inteira, a enchente podia subir mais. Muito mais. Passou 1 hora, 2. A noite chegou.
A chuva continuava forte. Eu acendi uma lamparina a gás porque a luz tinha apagado. Ana estava sentada na cama, abraçada nos joelhos, quietinha demais. Vem cá, chamei. Ela veio. Sentei ela do meu lado, passei o braço pelos ombros dela. Eu já vi muita chuva na vida, falei. E sempre passou. Essa também vai passar. E se não passar? Vai passar. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Ficamos ali, ouvindo a tempestade lá fora, a água batendo, o vento uivando. Então Ana falou baixinho: eu tenho medo de morrer sozinha. Você não tá sozinha. Eu sei, agora não. Ela levantou a cabeça e me olhou. Mas e quando eu for embora daqui? Quando o conselho tutelar me levar? Eu vou ficar sozinha de novo. Não vai. Eles vão achar uma família boa para você. Ninguém nunca ficou comigo antes. Por que agora ia ser diferente? Não tinha resposta. Ela estava certa. E isso me partiu. Ana, comecei. Não sei o que vai acontecer. Não sei se vão te levar, se vão deixar você ficar, se vão achar alguém. Mas sei uma coisa. Enquanto você estiver aqui, você não vai ficar sozinha. E se um dia você precisar de mim, pode vir. Não importa onde você estiver, eu vou estar aqui. Ela me abraçou forte, tão forte que doeu, e ficou ali, agarrada, tremendo. A chuva continuou a noite toda. Nós dois ficamos acordados, sentados na cama, esperando. Eu rezava baixinho, pedindo para a água parar de subir, pedindo para a casa aguentar, pedindo para aquela menina não sofrer mais. De madrugada, a chuva diminuiu, devagar, até parar. Quando o silêncio voltou, saí do quarto com cuidado. A água tinha subido até a metade da sala. Tudo estava molhado, bagunçado, destruído, mas tinha parado. Não tinha chegado no quarto. A gente tinha se salvado. Por pouco, mas tinha se salvado. Voltei para o quarto. Ana estava de pé na cama, olhando para mim com aqueles olhos enormes. Passou, falei. Tá tudo bem. Ela pulou da cama e me abraçou de novo. E dessa vez eu abracei de volta, forte, porque percebi que não estava mais salvando só ela. O preço do tempo. A manhã chegou clara, como se a tempestade nunca tivesse existido. O sol batia forte nas poças de água que ainda cobriam o terreiro. A água dentro da casa tinha baixado, mas deixou um rastro de lama, móveis tombados e um cheiro de terra molhada misturado com mofo. Saí com Ana para ver os estragos. O córrego tinha voltado ao normal, mas tinha levado metade da cerca dos fundos. O paiol estava de pé, mas alagado. As galinhas estavam todas molhadas, cacareando nervosas no poleiro alto onde tinham se refugiado. O trovão estava bem, bufando impaciente no estábulo. Vamos ter muito trabalho, falei, mais para mim mesmo que para ela. Eu ajudo. Ana respondeu rápido. Passei a mão na cabeça dela. Sei que ajuda. Começamos a limpar. Jogamos a água para fora com baldes. Varremos a lama. Lavamos o chão. Ana trabalhava sem parar. Pequena, mas determinada. Via ela carregar balde pesado demais, as mãozinhas vermelhas de tanto esforço, e meu peito apertava. Ela não deveria estar fazendo isso. Deveria estar brincando, indo para a escola, sendo criança. Mas ali estava ela, me ajudando a reerguer uma casa que nem era dela. Levamos 2 dias para deixar tudo mais ou menos arrumado. No terceiro dia, quando eu achava que o pior tinha passado, ouvi o barulho de um motor. Um carro velho subindo a estrada de chão. Parei o que estava fazendo. Ana também parou. A gente se olhou. Os dois sabíamos o que aquilo significava. O carro parou na frente da casa. Desceram 2 mulheres, uma mais velha, de óculos com pasta na mão. Outra mais nova, de calça jeans e blusa social. Conselho tutelar. Eu conhecia o tipo. Bom dia, a mais velha falou. Antônio Ferreira. Sou eu. Sou Marta, do Conselho Tutelar de Palmas. Essa é Joana, assistente social. Viemos falar sobre a menina. Ana se escondeu atrás de mim, agarrando na minha camisa. Pode entrar.
Convidei, mesmo sabendo que não queria. Entramos na sala. As mulheres sentaram no sofá que ainda estava úmido da enchente. Ana ficou perto de mim, quieta, olhando para o chão. Soubemos que o senhor acolheu uma criança abandonada. Marta começou, tirando uns papéis da pasta. Faz quanto tempo que ela está aqui? Quase 3 semanas. E nesse tempo alguém procurou por ela? Ninguém. A assistente social, Joana, olhava para Ana com aquela cara de pena que eu já conhecia. Como você se chama, querida? Ana, a menina respondeu baixinho. Ana, seu Antônio tem cuidado bem de você? Ela fez que sim com a cabeça. Ele te machuca? Te trata mal? Não, Ana quase gritou. Ele é bom. Ele me salvou. Eu não quero ir embora. Joana e Marta se entreolharam. Ninguém vai te levar agora, Marta disse tentando ser gentil. A gente só veio conversar, entender a situação. Ela virou para mim. Senhor Antônio, o senhor tem condições de ficar com a menina? Como assim? Financeiras, estruturais, emocionais. O senhor vive sozinho, trabalha na roça, não tem esposa. Não é o ambiente ideal para uma criança. Senti a raiva subindo. Não é ideal? Ela estava morrendo de fome e sede numa estrada. Eu dei comida, casa, cuidado. Isso não é ideal? A gente entende, Joana interrompeu. E o senhor fez uma coisa boa. Mas a menina precisa de acompanhamento, escola, assistência médica. O senhor pode oferecer isso? Posso levá-la na cidade quando precisar. Posso matricular ela na escola de Santa Rosa. E quem vai cuidar dela enquanto o senhor trabalha? Ela trabalha comigo. Eu ensino. Criança não pode trabalhar. Criança tem que estudar, brincar. E o que vocês vão fazer? Explodi. Levar ela para um abrigo? Colocar ela numa casa com gente estranha? Separar ela de novo? Vamos procurar o melhor para ela. O melhor para ela é ficar aqui, Ana gritou. Eu quero ficar aqui, Marta suspirou. Ana, você é muito nova, não sabe o que é melhor ainda. Eu sei, sim. Ela estava tremendo, mas não abaixou a cabeça. Eu sei que aqui eu não fico sozinha. Eu sei que aqui tem comida todo dia. Eu sei que aqui ninguém vai embora e me deixa. Eu sei que aqui eu durmo sem medo. As palavras saíram tão firmes, tão cheias de verdade, que as duas mulheres ficaram sem resposta. Marta guardou os papéis na pasta. Senhor Antônio, a gente vai avaliar o caso. Vamos fazer vistorias, conversar com a delegacia, com o juiz. Enquanto isso, a menina pode ficar aqui. Mas o senhor precisa entender que isso pode ser temporário. Eu entendo. A gente volta em 2 semanas. Elas se levantaram. Joana passou a mão no ombro de Ana. Fica tranquila, tá? A gente só quer o melhor para você. Ana não respondeu. Só apertou mais minha mão. As mulheres saíram. O carro desceu a estrada levantando poeira vermelha. Quando o barulho do motor sumiu, Ana se virou para mim. Elas vão me levar, né? Respirei fundo. Não sei. Eu não quero ir. Eu sei. O senhor vai deixar elas me levarem? Agachei na frente dela, segurei os 2 ombros. Ana, escuta. Eu vou fazer tudo o que puder para você ficar. Vou falar com o juiz, com o delegado, com quem for preciso. Mas tem coisas que não dependem de mim. Tem leis, tem regras. Regras idiotas, ela murmurou. Quase sorri. Às vezes são. Mas se eles me levarem, se te levarem, você vai ficar bem. Eu prometo. Como o senhor pode prometer isso? Não podia. Mas prometi assim mesmo, porque era o que ela precisava ouvir. Naquela noite, Ana teve pesadelo. Acordei com o grito dela, corri para o quarto. Ela estava sentada na cama, suada, tremendo. Eles me levaram, ela soluçou. No sonho, eles me levaram e eu fiquei sozinha de novo. Sentei na beirada da cama, puxei ela para o colo. Foi só um sonho. Vai acontecer de verdade. Não sabe disso. Eu sei. Ela me olhou, lágrimas escorrendo. As coisas boas nunca duram para mim. Nunca. Aquilo me quebrou. Abracei ela forte, a cabecinha encostada no meu peito.
Enquanto você estiver aqui, eu vou cuidar de você. Todo dia, todo segundo. E se um dia você for embora, você vai saber que teve um lugar onde foi amada. Isso ninguém tira de você. Ela chorou mais um pouco, depois foi acalmando. Ficou quietinha nos meus braços, respirando fundo. O senhor me ama? Ela perguntou baixinho. Fiquei sem resposta. Fazia 6 anos que eu não falava essa palavra. 6 anos desde que Maria morreu. Eu tinha guardado esse sentimento tão fundo que achei que tinha sumido. Mas olhando para aquela menina pequena, assustada, precisando de mim, percebi que estava errado. Amo, falei. Amo sim. Ana me abraçou mais forte. E nós dois ficamos ali, no meio da noite, segurando um no outro como se o mundo inteiro pudesse desabar. Mas enquanto estivéssemos juntos, ia ficar tudo bem. Mesmo sabendo que não ia. Mesmo sabendo que o tempo estava se esgotando. Febre no silêncio da noite. Os dias seguintes foram estranhos. A gente voltou para a rotina, cuidar da casa, dos bichos, consertar o que a enchente tinha quebrado. Mas havia uma sombra em cima de tudo. A visita do conselho tutelar tinha deixado um peso no ar. Ana ficou mais quieta. Ainda ajudava, ainda sorria de vez em quando, mas eu via nos olhos dela o medo. O medo de ser arrancada dali. O medo de voltar a ficar sozinha. Eu também sentia. Toda vez que ouvia um barulho de carro na estrada, o coração disparava. Será que era elas de novo? Será que tinham vindo buscar a menina? Passaram-se 10 dias. A vida continuava, mas com a sensação de que algo estava prestes a desmoronar. Foi numa segunda-feira que tudo piorou. Ana acordou mais tarde que o normal. Estranhei, porque ela sempre levantava comigo, antes do sol nascer. Fui até o quarto dela. Estava deitada, olhando para o teto, com a testa brilhando de suor. Não está se sentindo bem? Perguntei, encostando a mão na testa dela. Estava quente, muito quente. Tô com dor de cabeça, ela murmurou. E com frio. Cobri ela com o lençol, mesmo o dia estando quente. Febre. A menina estava com febre. Fica deitada, vou fazer um chá. Fui para a cozinha, mãos tremendo, preparei chá de boldo, molhei um pano com água fria. Voltei para o quarto, dei o chá para ela beber, coloquei o pano na testa. Deve ser só uma gripe, falei, mais para me acalmar que para ela. Passa logo. Mas não passou. A febre subiu ao longo do dia. Ana ficou fraca, tremendo debaixo do lençol, gemendo baixinho. Tentei dar comida, mas ela não conseguia comer. Só tomava água e vomitava logo depois. Quando a tarde chegou, a febre estava alta demais. Eu sabia porque a pele dela estava queimando, os olhos vidrados, a respiração rápida. Precisava de médico. Mas o posto de saúde mais próximo ficava em Santa Rosa, a 15 quilômetros dali. E Ana estava fraca demais para aguentar uma viagem de cavalo. Pensei em pedir ajuda, mas não tinha vizinho perto. O celular não pegava sinal na fazenda. Teria que ir até a cidade sozinho, buscar alguém, voltar. Mas isso ia demorar horas. E se ela piorasse enquanto eu estivesse fora? Não podia deixar ela sozinha. Fiquei ali, sentado na beirada da cama, molhando o pano na água fria, passando na testa dela, rezando baixinho para a febre baixar. Mas não baixava. A noite chegou. Ana começou a delirar. Mamãe, ela chamava e a voz fraca. Mamãe, volta, não me deixa sozinha. Eu tô aqui, eu dizia, segurando a mão dela. Não tô sozinha, não. Mas ela não me ouvia. Estava perdida no delírio, chamando pela mãe que tinha abandonado ela, pela vida que nunca tinha tido. Minha cabeça girava. E se fosse algo grave? E se não fosse só gripe? E se fosse dengue, malária, meningite? Tinha tantas doenças no sertão, tantas coisas que matavam criança rápido demais. Lembrei de Maria. Lembrei da febre que ela teve no final, quando o câncer já tinha tomado conta. Lembrei de ficar sentado do lado dela, impotente, vendo ela definhar sem poder fazer nada.
Não de novo. Não podia perder outra pessoa. Não, Ana. Aguenta, pequena. Sussurrei, apertando a mão dela. Por favor, aguenta. A madrugada chegou e a febre não baixava. Ana estava pálida, suada, tremendo, a respiração pesada. Eu estava desesperado. Tinha que tomar uma decisão. Ficar ali esperando ou arriscar levar ela para o povoado no meio da noite. Olhei para a menina deitada, tão pequena, tão frágil. Se eu esperasse até o amanhecer e ela piorasse, eu nunca ia me perdoar. Mas se eu levasse ela agora, no frio da madrugada, febril como estava, podia piorar no caminho. Não tinha escolha certa, só tinha medo. Ana, chamei, balançando ela de leve. Ana, acorda. Ela abriu os olhos devagar, vidrados. Vamos ter que ir na cidade, falei. Você precisa de médico. Aguenta. Ela tentou falar, mas só saiu um gemido. Enrolei ela num lençol, peguei no colo. Pesava menos que um saco de ração. Saí da casa, andei até o estábulo. O trovão dormia em pé, cansado. Acordei ele, coloquei a sela rápido, com uma mão só, segurando Ana com a outra. Subi no cavalo com ela no colo, enrolada, tremendo. Apertei ela contra mim e toquei o trovão para frente. A noite estava escura, só a lua clareando um pouco. A estrada de chão era difícil de enxergar. Trovão ia devagar, com cuidado. Eu rezava baixinho, pedindo para chegar a tempo. Ana gemia no meu braço, a cabeça pesada no meu ombro. Sentia a febre dela atravessando o lençol, queimando meu peito. Aguenta, eu repetia. Só aguenta mais um pouco. A viagem pareceu eterna. Cada minuto era uma tortura. Cada vez que Ana gemia, meu coração apertava. E se eu tivesse esperado demais? E se ela não aguentasse? Finalmente, depois do que pareceram horas, as primeiras luzes de Santa Rosa apareceram. Toquei o trovão mais rápido. Cheguei na frente do posto de saúde e quase caí do cavalo de tão apressado. Socorro! Gritei, batendo na porta. Tem uma criança passando mal! A porta abriu. Uma enfermeira apareceu assustada. Viu Ana nos meus braços e chamou o médico correndo. Entraram com ela numa sala. Eu fiquei do lado de fora, andando de um lado para o outro, as mãos tremendo, o coração disparado. Passou meia hora, 1 hora. Ninguém saía, ninguém falava nada. Sentei no banco de plástico do corredor, a cabeça nas mãos. Se ela morresse, se eu a perdesse... A porta se abriu. O médico saiu, um homem cansado, de jaleco manchado. É o pai da menina? Ele perguntou. Sou quem cuida dela, corrigi. Ela teve uma infecção forte. Provavelmente por causa da água contaminada da enchente. Dei antibiótico, soro, antitérmico. A febre já começou a baixar. Respirei fundo, o alívio quase me derrubando. Ela vai ficar bem? Vai. Mas precisa ficar em observação até amanhã. O senhor pode ficar com ela. Posso. Entrei na sala. Ana estava deitada numa maca, com soro no braço, os olhos fechados. Mas respirava melhor. A cor estava voltando para o rosto. Sentei numa cadeira do lado dela. Segurei a mão pequena. Ela abriu os olhos devagar. Seu Antônio, sussurrou. Tô aqui. Eu tive medo. Eu também. Mas você tá bem agora. O senhor não foi embora. Nunca vou. Prometi. Nunca. Ela apertou minha mão, fraca, mas firme. E fechou os olhos de novo. Dessa vez, para dormir de verdade. Fiquei ali a noite toda, olhando ela respirar, agradecendo em silêncio por ter chegado a tempo. De novo, sempre no último instante, mas sempre a tempo. Porque se eu tivesse esperado mais um pouco, se tivesse hesitado, se tivesse duvidado, não queria nem pensar. Ana estava viva, estava segura. E enquanto eu tivesse fôlego no corpo, ia continuar assim. O dia em que as palavras pesaram. Ana ficou 2 dias no posto de saúde. A infecção foi cedendo, a febre baixou, a força voltou aos poucos. No 3º dia, o médico deu alta.
Ela precisa terminar o antibiótico, ele orientou, entregando a receita. E tomar bastante líquido, nada de água que não seja filtrada ou fervida. Entendido. E outra coisa, o médico me olhou sério. Criança precisa de acompanhamento, vacina em dia, consulta regular. O senhor tem condições de oferecer isso? Tenho, respondi, firme. Mas a pergunta ficou ecoando na minha cabeça. Eu tinha condições? Um fazendeiro sozinho, vivendo longe de tudo, sem dinheiro sobrando, sem estrutura. Era suficiente? Voltamos para a fazenda no meio da tarde. Ana ia na frente da cela, ainda fraca, mas acordada, olhando a estrada. Quando avistamos a casa, ela suspirou. Senti falta daqui, ela falou baixinho. Eu também. Os dias seguintes foram de recuperação. Ana ia melhorando, voltando a comer, a andar pela casa, a ajudar nos pequenos afazeres. Mas alguma coisa tinha mudado nela. Estava mais calada, mais pensativa. Vivia me olhando de um jeito estranho, como se quisesse dizer algo, mas não encontrava as palavras. Foi numa tarde, enquanto a gente arrumava a cerca dos fundos, que ela finalmente falou. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta? Pode. Se elas vierem me buscar, ela parou de trabalhar e me encarou. Se o conselho tutelar disser que eu tenho que ir embora, o senhor vai deixar? Respirei fundo, apoiei a cerca, limpei o suor da testa. Ana, não é assim que funciona. Não depende de mim deixar ou não. Mas o senhor pode lutar por mim, pode dizer que quer que eu fique. E eu quero. Então por que não faz nada? A pergunta doeu. Doeu porque era verdade. Eu estava esperando, aceitando, me conformando. Igual fiz a vida toda. Igual fiz quando Maria morreu e eu não lutei contra o destino, só aceitei. Eu não sei lutar essas lutas, admiti. Não sei falar bonito, não sei de leis, não tenho dinheiro para advogado. Sou só um fazendeiro velho que mal sabe ler direito. Mas o senhor me salvou, ela insistiu, os olhos brilhando de lágrima. 2 vezes. Na estrada e quando eu estava doente. O senhor não desistiu de mim. Por que vai desistir agora? Fiquei sem resposta. Ela estava certa. Eu tinha lutado para salvar a vida dela, mas não estava lutando para manter ela perto de mim. Tinha medo. Medo de tentar e falhar. Medo de me apegar mais e sofrer quando ela fosse embora. Eu não quero que você sofra, falei, a voz saindo rouca. Se você ficar aqui comigo, vai ter uma vida dura. Vai acordar cedo, vai trabalhar, vai passar necessidade às vezes. Você merece coisa melhor. Eu não quero coisa melhor, Ana quase gritou. Eu quero ficar aqui com o senhor, porque o senhor não entende isso. Ela virou as costas e saiu correndo para casa. Fiquei ali parado, segurando a cerca, o peito apertado. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava pensando nas palavras de Ana. Ficava pensando em Maria, que sempre me dizia para não ter medo de viver. Antônio, ela falava, você se esconde atrás do trabalho, atrás do silêncio, atrás de tudo. Vive de verdade, homem. E ela tinha razão. Eu sempre tinha me escondido. Sempre tinha aceitado as coisas como vinham. Nunca tinha lutado de verdade por nada. Mas Ana era diferente. Ela não tinha me pedido para ser salva, mas eu tinha salvado. E agora ela não estava me pedindo para lutar por ela. Estava me implorando. E eu ia fazer o quê? Aceitar de novo? Deixar ela ir embora sem fazer nada? No dia seguinte acordei cedo, selei o trovão e fui até Dianópolis. Deixei Ana com a vizinha mais próxima. Dona Lourdes, uma senhora boa que morava a uns 5 quilômetros dali. Cheguei na cidade no meio da manhã. Fui direto na delegacia. O delegado me recebeu com aquela cara de sempre. Pois não, seu Antônio? Vim falar sobre a menina. Ana. Ah, sim. O conselho tutelar está cuidando do caso. Eu quero ficar com ela. Ele me olhou surpreso. Como assim? Quero adotar ela, ou virar tutor, ou seja lá o que for preciso, mas ela fica comigo. O delegado suspirou, tirando os óculos para limpar. Seu Antônio,
Não é simples assim. Tem processo, tem avaliação, tem burocracia. E com todo respeito, o senhor não tem o perfil que eles procuram. Homem solteiro, idoso, morando sozinho numa fazenda. Eu sei que não sou perfeito. Interrompi. Sei que não tenho dinheiro, não tenho estudo, não tenho casa na cidade. Mas eu tenho amor para dar para essa menina. Eu tenho tempo, eu tenho paciência e eu vou cuidar dela melhor que qualquer orfanato ou família estranha. O senhor está dizendo isso agora, mas quando a criança crescer, dar trabalho, custar dinheiro, não me importo. Olhei firme para ele. Essa menina apareceu na minha vida quando eu já não tinha mais motivo para acordar de manhã. Ela me deu de volta alguma coisa que eu achei que tinha perdido. Não vou deixar levarem ela. O delegado ficou quieto, me estudando. Depois suspirou. Vou mandar seu pedido para o juiz, mas não prometo nada. Vai ter que passar por avaliação do conselho tutelar, assistente social, psicólogo. E mesmo assim, pode ser que não aprovem. Eu faço o que for preciso. Então prepare seu coração, seu Antônio, porque se recusarem não vai ter jeito. Saí da delegacia com o peito pesado, mas também com algo que não sentia fazia tempo. Esperança. Pequena, frágil, mas estava lá. Voltei para casa já no fim da tarde. Peguei Ana na casa de Dona Lourdes. Ela estava quieta, os olhos vermelhos. Tinha chorado. Montamos no trovão e seguimos em silêncio. No meio do caminho, ela perguntou: "Para onde o senhor foi?" "Na cidade." "Fazer o quê?" Parei o cavalo. Virei ela para me olhar. "Fui brigar por você. Fui dizer que você fica comigo, que eu não deixo levar em você." Os olhos dela se encheram de lágrima. "Sério?" "Sério." "E eles vão descontinuar 1352. E eles vão deixar?" "Não sei, mas vou tentar. Vou fazer tudo o que puder." Ana me abraçou tão forte que quase me derrubou do cavalo. Segurei ela, apertei contra mim e pela primeira vez em muito tempo senti que estava fazendo a coisa certa. "Obrigada," ela sussurrou no meu ouvido. "Obrigada por não desistir de mim. Nunca vou desistir de você." Chegamos em casa quando o sol já estava se pondo. O céu estava cor de fogo, vermelho e laranja misturados. Ana desceu do cavalo e ficou parada olhando o horizonte. "Seu Antônio," ela falou sem tirar os olhos do céu, "mesmo se eles não deixarem eu ficar, mesmo se me levarem, eu vou voltar. Quando eu crescer, quando eu puder escolher, eu volto. Prometo." "Não precisa prometer." "Preciso." Ela me olhou. "Porque aqui é minha casa. O senhor é minha família. E família não abandona família." Passei a mão na cabeça dela, a garganta apertada demais para falar qualquer coisa. Passaram-se 4 dias. Dias de espera, de ansiedade, de tentar manter a rotina enquanto o medo roía por dentro. Ana voltou a sorrir mais, a brincar com as galinhas, a ajudar na horta. Mas de vez em quando, eu via ela parada, olhando a estrada, como se esperasse o carro do conselho tutelar aparecer a qualquer momento. Eu também olhava, toda hora. Foi numa sexta-feira que elas voltaram. O mesmo carro velho subindo a estrada, as mesmas 2 mulheres descendo, Marta e Joana, mas dessa vez tinha mais uma pessoa. Um homem de terno, pasta na mão. Advogado ou assistente do juiz, eu imaginei. Ana estava comigo no quintal quando vimos o carro. Ela agarrou minha mão, tremendo. "Calma," falei. "Vou resolver isso." Mas minha voz não saiu tão firme quanto eu queria. As 3 pessoas vieram até nós. Marta falou primeiro. "Senhor Antônio, esse é o Dr. Renato, do Ministério Público. Ele veio junto para conversar sobre a situação da Ana." O homem estendeu a mão. Apertei, firme. Ele era mais novo, uns 40 anos, cara séria, mas não dura. "Senhor Antônio," ele começou, "soubemos que o senhor manifestou interesse em ficar com a guarda da menina. É verdade. O senhor entende o que isso significa? A responsabilidade, o compromisso?" "Entendo. Não é só dar casa e comida. É cuidar da educação, da saúde,
do futuro dela. Eu sei, e vou fazer tudo isso. Joana interferiu. Seu Antônio, nós fizemos uma avaliação. Conversamos com vizinhos, com o delegado, com o médico que atendeu Ana. E todos falam bem do senhor. Dizem que o senhor é honesto, trabalhador, cuidadoso. Senti um alívio pequeno no peito. Mas, Marta continuou, e aquela palavra matou qualquer esperança. Tem problemas. O senhor mora longe demais da cidade. Não tem escola perto. Não tem posto de saúde. Ana precisa dessas coisas. Eu posso levar ela. Toda semana, se for preciso. A cavalo? Dr. Renato perguntou, erguendo a sobrancelha. 50 quilômetros? Se for preciso. Não é viável. Então eu arrumo outro jeito. Compro uma moto, um carro velho, qualquer coisa. Com que dinheiro? Marta pressionou. O senhor vive com o mínimo. Como vai sustentar uma criança? Eu me viro. Planto mais, vendo mais, trabalho mais. Mas não deixo essa menina ir embora. Ana me apertou mais forte. Olhei para baixo. Vi ela com os olhos cheios de lágrima, mordendo o lábio para não chorar. Dr. Renato suspirou. Senhor Antônio, eu vejo que o senhor tem boa vontade. Vejo que se importa com a menina. Mas boa vontade não é suficiente. Então o que é suficiente? Explodi. Dinheiro? Casa bonita na cidade? Papel dizendo que sou perfeito? Eu salvei a vida dessa menina 2 vezes. Cuidei dela quando ela estava sozinha, com fome, doente. Isso não conta? Conta, Joana falou, a voz suave. Claro que conta, mas tem regras. E o senhor não preenche os requisitos mínimos para a guarda. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Então vão levar ela. Vamos encaminhá-la para um lar temporário enquanto procuramos uma família adequada. Dr. Renato explicou. Ela vai receber educação, cuidados, tudo o que precisa. Ela já tem tudo o que precisa aqui, gritei. Ela tem amor, ela tem alguém que cuida dela. Isso não vale nada? Vale, ele respondeu cansado, mas não é o bastante. Ana soltou minha mão. Deu um passo à frente, os punhos cerrados. Eu não vou, ela falou, a voz firme. Eu não vou embora. Ana... Joana tentou se aproximar. Não, Ana gritou. Vocês não entendem nada. Vocês acham que sabem o que é melhor para mim, mas não sabem. Eu já fiquei sozinha, já passei fome, já dormi na rua esperando minha mãe voltar. E vocês não estavam lá, ninguém estava, só ele. Ela apontou para mim, tremendo inteira. Ele me achou quando eu ia morrer. Ele me deu comida, casa, carinho. Ele cuidou de mim quando eu estava doente. Ele não dormiu a noite inteira me levando no médico. Ele não é perfeito, não tem dinheiro, mas ele me ama. E eu amo ele. E isso não conta? Isso não é o mais importante? O silêncio caiu pesado. As 3 pessoas olhavam para Ana sem resposta. Dr. Renato passou a mão no rosto. Olhou para Marta, para Joana, depois para mim. Me deem um tempo, ele falou cansado. Vou conversar com o juiz de novo. Reavaliar o caso. Quanto tempo? Perguntei a voz rouca. 1 semana. Talvez 2. E enquanto isso, Ana fica aqui. Mas o senhor tem que mostrar que pode oferecer o que ela precisa. Matricule ela numa escola, mesmo que longe. Arrume transporte. Prove que é viável. Vou provar. Eles se despediram e foram embora. Quando o carro sumiu na estrada, minhas pernas fraquejaram. Sentei no chão, a cabeça nas mãos. Ana se ajoelhou do meu lado. A gente consegue, seu Antônio. A gente consegue. Olhei para ela. Aquela menina pequena, corajosa, que tinha enfrentado adultos sem medo para defender nosso direito de ficar juntos. Consegue, concordei. A gente consegue. E naquele momento, com o sol se pondo atrás de nós e a terra vermelha sob nossos pés, eu soube que ia fazer o impossível para manter aquela promessa. Porque Ana não era só uma menina que eu tinha salvado. Ela era minha salvação também. O lugar onde as raízes se encontram.
Os dias seguintes foram os mais intensos da minha vida. Acordei no dia seguinte antes do sol raiar e fui direto trabalhar. Não no campo, mas em algo que nunca tinha feito: lutar por um futuro que parecia impossível. Primeiro, fui até Santa Rosa a cavalo. Procurei a diretora da escola municipal, Dona Célia, uma mulher de uns 60 anos, cabelo branco, óculos no nariz. Preciso matricular uma menina, falei. Ana, 6 anos. Dona Célia me olhou com curiosidade. A menina que o senhor acolheu? Essa mesma. Já ouvi falar. Ela pegou uns papéis. Mas o senhor sabe que a escola fica longe da sua fazenda, né? Quase 20 quilômetros. Sei. Vou trazer ela todo dia. A cavalo, se for preciso. Ou arrumo outro jeito. Ela me estudou por um momento. Depois suspirou. Tá bom. Vou matricular ela. Começa segunda que vem. Saí de lá com o papel na mão, o coração batendo forte. Era um começo. Depois fui na venda do Zé Geraldo, um homem que conhecia fazia anos. Zé, você ainda tem aquela moto velha? Tenho. Por quê? Vende pra mim. Aquilo tá caindo aos pedaços, Antônio. Não importa. Quanto você quer? 300. Era quase tudo que eu tinha guardado. Mas não hesitei. Fecho. Voltei para casa com a moto amarrada numa corda sendo puxada pelo trovão. Era velha, enferrujada, mas funcionava. Ia servir. Ana me esperava na varanda. Quando viu a moto, os olhos brilharam. É para levar eu na escola? Ela perguntou. É. Ela pulou de alegria, abraçou minha cintura. O senhor conseguiu. Consegui a matrícula. Agora falta o resto. Passei os dias seguintes arrumando a casa. Consertei goteiras, pintei as paredes que estavam descascadas, limpei tudo até brilhar. Queria que quando o conselho tutelar voltasse, vissem que aquela casa era digna. Era simples, mas era um lar. Ana me ajudava em tudo. Pintava, varria, organizava. E pela primeira vez eu via ela realmente feliz. Não era mais aquela felicidade tímida, com medo de durar pouco. Era uma felicidade real, plantada, com raiz. Na segunda-feira, levei ela na escola pela primeira vez. Arrumei ela com a melhor roupa que tínhamos conseguido. Uma calça jeans e uma blusa rosa que Dona Lourdes tinha dado. Penteei o cabelo dela, coloquei numa Maria Chiquinha. Ela ficou parada na frente do espelho pequeno da casa, se olhando. Tô bonita? Perguntou. Tá linda. Montamos na moto. Eu nunca tinha pilotado muito, mas aprendi rápido. Ana ia atrás, segurando em mim, rindo com o vento batendo no rosto. Chegamos na escola quando a aula ia começar. Outros pais levavam os filhos. Carros, motos, alguns a pé. Ana desceu, nervosa. E se ninguém gostar de mim? Vão gostar. Como não gostar de você? Ela sorriu, meio sem jeito. Levei ela até a sala. A professora, uma moça jovem chamada Juliana, recebeu Ana com carinho. Bem-vinda, Ana. Senta ali, ó. Ana olhou para mim antes de entrar. O senhor volta para me buscar? Volto. Prometo. Promessa de verdade? De verdade. Ela entrou. Sentou na carteira. Olhou para mim uma última vez pela janela. Acenei. Ela acenou de volta. Voltei para a fazenda com o peito apertado. A casa estava vazia de novo, mas dessa vez era diferente. Sabia que à tarde ela ia voltar, que ia voltar todo dia. Passei o dia trabalhando, mas de olho no relógio. Quando deu 12:30, já estava pronto. Lavei o rosto, penteei o cabelo, liguei a moto e fui buscar ela. Ana saiu correndo quando me viu. Pulou na moto, abraçou minhas costas. E aí, como foi? Foi bom, ela falava animada. Fiz uma amiga, chama Beatriz, e a professora é legal, e a gente desenhou. Ouvi ela falar o caminho todo de volta, sobre a escola, as crianças, as brincadeiras, e cada palavra era música para os meus ouvidos. Chegamos em casa, almoçamos juntos, depois ela foi fazer a lição de casa na mesa da cozinha enquanto eu cuidava dos afazeres.
De vez em quando eu passava ali, só para ver ela escrevendo no caderno, a língua de fora de tanta concentração. Aquilo era família, aquilo era vida. Passaram-se 10 dias. A rotina se firmou. Escola, casa, trabalho, cuidados. Éramos um time. Uma família improvisada, torta, diferente de todas as outras, mas era nossa. Foi numa quinta à tarde que o carro voltou. Eu estava no quintal consertando a cerca quando ouvi o motor. Ana estava dentro de casa fazendo lição. Chamei ela, segurei a mão dela e esperamos juntos. Desceram os 3 de novo. Marta, Joana, Dr. Renato. Dessa vez as caras estavam diferentes, mais sérias, mais definitivas. Meu coração gelou. Senhor Antônio, Dr. Renato começou. Conversamos com o juiz, avaliamos tudo, a matrícula na escola, a moto, as melhorias na casa. E ele ficou quieto por um tempo. Depois suspirou. O juiz não aprovou a guarda definitiva. Senti o mundo desabar. Ana soltou um gemido baixo, apertando minha mão com força. Mas, ele continuou, aprovou a guarda temporária, por 1 ano, com reavaliações a cada 3 meses. Levou 1 segundo para processar. Guarda temporária? Repeti. Isso. O senhor fica com ela por 1 ano. Se nesse tempo provar que pode oferecer o que ela precisa, escola, saúde, estabilidade, aí reavaliamos para a guarda definitiva ou adoção. Olhei para Ana. Ela me olhava de volta, os olhos arregalados, esperando. 1 ano, falei. Ela fica comigo por 1 ano. Isso, desde que cumpra todas as condições. Dr. Renato entregou um papel. Tá tudo aqui. Leia com atenção. Peguei o papel, mas não conseguia ler direito. As letras borradas. Ou eram lágrimas. Não sei. Isso quer dizer que eu fico? Ana perguntou, a voz trêmula. Marta se agachou na frente dela. Fica, sim. Mas você tem que ir na escola todo dia, tem que ir no médico quando precisar, tem que estar bem cuidada. Tá bom? Tá bom! Ana quase gritou. Eu prometo, eu vou fazer tudo direitinho. Joana sorriu. A gente acredita em você e no seu Antônio também. Depois das orientações, dos papéis assinados, das despedidas, eles foram embora. O carro sumiu na estrada de chão, levantando poeira vermelha. Ficamos ali parados, eu e Ana, no meio do quintal, sob o sol quente do Tocantins. E então ela me abraçou, forte, com toda a força que aquele corpinho pequeno tinha. A gente conseguiu. Ela chorou. A gente conseguiu. Abracei ela de volta, apertei contra mim, deixei as lágrimas caírem, lágrimas que guardava fazia 6 anos, lágrimas de dor, de perda, de solidão, mas agora também de alívio, de alegria, de recomeço. Conseguimos, repeti. Conseguimos, pequena. Ficamos ali, abraçados, até o sol começar a descer, até o céu ficar cor de laranja, até os grilos começarem a cantar. Então, Ana se soltou, me olhou e disse, posso te chamar de pai? A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei sem resposta, a garganta apertada demais. Pode, consegui dizer por fim. Se você quiser, pode. Então tá. Ela sorriu, limpando as lágrimas. Pai. Aquela palavra entrou no meu peito como uma flecha. Mas não machucou. Curou. Curou feridas antigas, silêncios pesados, solidões sem fim. Vem, falei. Vamos ver o pôr do sol. Sentamos na varanda, lado a lado. O céu pegou fogo. Vermelho, laranja, roxo. A terra ao redor brilhava dourada. O vento batia nas árvores com aquele som baixo, constante, que sempre me acalmava. Pai, Ana falou baixinho, testando a palavra de novo. Oi, filha, respondi, e senti que aquela palavra também era nova na minha boca, nova e certa. A gente vai ficar junto para sempre agora? Vamos tentar, um dia de cada vez. Tá bom. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Mas eu já sei que vai dar certo. Como sabe? Porque a gente já passou pelo pior. Tempestade, doença, medo.
E a gente sempre ficou junto. Sempre. Ela tinha razão. Desde aquele dia na estrada, quando eu a achei no último instante possível, a gente tinha enfrentado tudo e continuava ali, juntos. Não éramos perfeitos, não tínhamos dinheiro sobrando, não vivíamos numa casa grande na cidade, mas tínhamos um ao outro. E isso era mais que suficiente. O sol sumiu no horizonte, as estrelas começaram a aparecer. Milhares delas, brilhando no céu sem fim do sertão. Pai, Ana chamou de novo, como se estivesse gostando de pronunciar aquela palavra. Fala, filha. Obrigada por não me deixar sozinha. Obrigado por me deixar não ficar sozinho também. Ela sorriu. Ficamos ali, olhando as estrelas, em silêncio. Mas não era mais o silêncio pesado de antes. Era um silêncio bom, daqueles que vêm quando não precisa falar mais nada porque tudo já foi dito. Eu tinha passado 6 anos vivendo no escuro, esperando a vida acabar, achando que não tinha mais nada para dar, nada para receber. Mas então uma menina apareceu numa estrada de chão, no meio do nada, no último segundo possível. E mudou tudo. Me ensinou que ainda dava para recomeçar, que ainda dava para amar, que ainda dava para ter esperança. E agora, sentado ali na varanda, com ela do meu lado, olhando o céu cheio de estrelas, eu sabia uma coisa: às vezes a gente não encontra o que procura. A gente encontra o que precisa. E eu tinha encontrado minha filha. E ela tinha encontrado seu pai, no meio do sertão, no meio do nada, no último instante possível. Mas tinha encontrado, e isso era tudo. Há destinos que se cruzam não por acaso, mas por necessidade. Há vidas que se salvam mutuamente, mesmo quando parecem perdidas. No sertão brasileiro, onde o sol queima e o silêncio pesa, um homem sozinho e uma menina abandonada descobriram que família não é só sangue, é escolha, é presença, é chegar no último instante e não desistir. É transformar solidão em companhia, dor em cuidado, desespero em esperança. E é entender que, às vezes, salvar alguém é também se salvar. Me mande um epílogo de 10.000 palavras, 14, o 57 epílogo. Raízes que não se arrancam. 3 meses depois. O despertador tocou às 5 da manhã. Desliguei antes que acordasse Ana. Me vesti no escuro, calça de brim, camisa de manga comprida, chapéu velho. Saí do quarto em silêncio, mas quando passei pelo corredor, a porta dela se abriu. Mas já vai sair? Vai dormir mais um pouco, ainda é cedo. Mas eu quero ajudar, suspirei. Aquela menina não sossegava. Tá bom, se arruma rápido. Ela sumiu no quarto e voltou em 2 minutos vestida, o cabelo preso num rabo de cavalo torto. Tentei arrumar, mas desisti. Deixa assim mesmo, ela reclamou. Tá bom, tomamos café rápido, pão com manteiga, café com leite para ela, preto para mim. Saímos para o quintal. O sol ainda não tinha nascido, mas o céu já clareava no horizonte. O ar estava fresco, gostoso. Os grilos ainda cantavam. Fomos até o estábulo. Trovão dormia em pé, como sempre. Passei a mão no pescoço dele. O cavalo abriu os olhos, bufou. Bom dia para você também, falei. Ana já estava jogando milho para as galinhas que corriam atrás dela, cacareando alto. Ela ria, espantando elas com as mãos pequenas. Comecei a tratar dos afazeres do dia. Verificar a cerca do pasto norte que o gado tinha derrubado de novo. Consertar a porta do paiol que estava emperrando, limpar o bebedouro dos animais. Ana me seguia, carregando ferramentas, segurando pregos, passando o que eu pedia. Pai, posso fazer uma pergunta? Pode. Por que o senhor nunca foi morar na cidade? Parei de martelar o prego e olhei para ela. Por que você está perguntando isso? Porque a professora Juliana disse que na cidade tem mais coisa. Tem médico perto, mercado, outras crianças. Seria mais fácil, né? Voltei a martelar. Seria, mas eu nasci aqui, cresci aqui. Essa terra é minha vida toda. Não sei viver em outro lugar. E se eu quisesse morar na cidade quando crescer? Aí você mora.
Você não é eu. Ela ficou quieta, pensando. Depois ajudou a segurar a tábua enquanto eu pregava. Eu gosto daqui, ela falou por fim. Gosto do silêncio. Gosto das estrelas. Gosto de acordar e ver tudo aberto, sem muro, sem cerca. Mas gostaria da cidade também. Talvez... Não sei ainda, ela me olhou. Mas sei que gosto de ficar com o Senhor. Então, onde o Senhor tiver, eu quero estar. Aquilo me pegou de jeito. Parei de trabalhar, olhei para ela. Você não precisa ficar presa aqui por minha causa. Não é preso, é escolha. Passei a mão na cabeça dela. Você pensa demais para ter 6 anos. Já vou fazer 7. Ainda faltam 4 meses. Mas já está perto. Sorri. Voltamos ao trabalho. Quando o sol nasceu de verdade, forte e quente, já tínhamos consertado metade do que precisava. Paramos para descansar na sombra de uma árvore. Bebi água da garrafa. Dei para Ana beber também. Hoje tem aula, lembrei. Eu sei, vou me arrumar depois. E tem dever de casa? Fiz ontem, o senhor viu? Vi, mas perguntei de novo. Ela revirou os olhos, mas sorriu. Ficamos ali sentados na terra vermelha, ouvindo os pássaros cantando, o vento batendo nas folhas. Pai, ela chamou. Oi, você é feliz? Olhei para ela. Sou. Por quê? Só queria saber. Ela puxou a grama seca. Porque antes você parecia triste, agora não parece mais. Você me deixou feliz de novo. Bom, porque você também me deixou feliz. Ficamos mais um tempo ali, sem falar nada. Depois voltamos para casa. Ana tomou banho, vestiu o uniforme da escola. Calça azul, blusa branca. Penteei o cabelo dela direito dessa vez. Fiz uma trança que ficou meio torta, mas serviu. Ela olhou no espelho e aprovou. Tá bom, assim. Montamos na moto. Eu ainda não pilotava com muita confiança, mas tinha melhorado. Ana ia atrás, segurando na minha cintura, o cabelo voando com o vento. Cantarolava alguma música que tinha aprendido na escola. Chegamos na escola às 7 em ponto. Outras crianças chegavam. Alguns pais ficavam conversando no portão. Eu não era muito de conversa, mas eles cumprimentavam e eu respondia. Tchau, pai, Ana falou descendo da moto. Tchau, fica esperta. Fico. Ela correu para dentro, já gritando para a amiga dela. Beatriz, uma menina pequena de cabelo cacheado, correu pro abraço. As duas entraram juntas, rindo, conversando alto. Voltei para a fazenda sozinho, mas não era a mesma solidão de antes. Sabia que à tarde ela ia voltar, que ia me contar sobre a aula, sobre as brincadeiras, sobre o que tinha aprendido. E isso fazia toda a diferença. Passei a manhã trabalhando. Consertei a cerca, limpei o bebedouro, capinei a horta. Meio-dia fiz almoço simples. Arroz, feijão, ovo frito. Comi sozinho na mesa, mas deixei o prato dela pronto, tampado, esperando. Às 11h30, já estava de novo na moto, indo buscar ela. Não me importava de fazer essa viagem 2 vezes por dia. Era pequeno perto do que ganhava tendo ela por perto. Ana saiu da escola pulando. Tinha um desenho na mão. Olha o que eu fiz. Era um desenho de lápis de cor. Uma casa, um cavalo, 2 pessoas. Uma grande, uma pequena. Somos nós, ela explicou. Você, eu e o trovão? Ficou bonito. Posso colar na geladeira? Pode. Voltamos para casa. Ela almoçou falando sem parar. Sobre a aula de matemática, sobre o jogo no recreio, sobre a briga que 2 meninas tiveram por causa de um lápis. E você? Perguntei. Brigou com alguém? Não, eu não brigo. Ela encheu a boca de feijão. Mas defendo a Beatriz quando alguém mexe com ela. Briga ou defesa? Defesa. É diferente. Sorri. É diferente. Depois do almoço, ela fez a lição de casa na mesa. Eu lavei a louça, organizei a casa. De vez em quando passava e olhava por cima do ombro dela, vendo o que escrevia. As letras ainda eram grandes, tortas, mas legíveis. Ela estava aprendendo rápido. Pai, como se escreve família? Parei. Com F-A-M-I-L-I-A. Ela escreveu devagar.
a língua para fora de concentração. Quando terminou, me mostrou. Certo? Certo. E o que significa? Significa as pessoas que a gente ama, que moram junto, que cuidam uma da outra. Então eu e o senhor somos uma família. Somos. E o trovão também? Ri. O trovão também. Ela voltou a escrever satisfeita. Terminei a louça e saí para cuidar dos animais. Estava voltando quando ouvi o barulho de carro. Meu corpo inteiro tensionou. Olhei para a estrada. Um carro velho, branco, subindo devagar. Assistente social. Entrei correndo na casa. Ana, vem cá. Ela apareceu, o caderno na mão. O que foi? Visita. Ela entendeu na hora. Ficou pálida. Eles vieram me buscar? Não. É só visita, reavaliação. Lembra que eu te falei? Lembro. Então fica calma. Responde o que perguntarem. Com educação. Tá bom? Tá. O carro parou na frente. Desceu Joana, a assistente social. Sozinha dessa vez. Sorriu quando nos viu. Bom dia, seu Antônio. Oi, Ana. Bom dia, respondemos juntos. Vim fazer a visita trimestral. Pode ser agora ou prefere outro horário? Pode ser agora. Entramos. Joana olhou em volta, anotando coisas numa prancheta. A casa estava limpa, organizada. O desenho de Ana na geladeira, roupa lavada no varal, comida na mesa. A casa tá bem cuidada, ela comentou. A gente se esforça. Ela sentou no sofá. Ana ficou perto de mim, quieta. Ana, como você tá? Gostando da escola? Tô, eu gosto da professora. E tenho uma amiga, a Beatriz. Que bom, e aqui em casa tá tudo bem? Tá, o pai cuida de mim direitinho. Joana anotou. Seu Antônio, tem levado ela no médico? Levei mês passado, tá tudo em dia. As vacinas também. E a escola? Sem faltas? Nenhuma. Só quando choveu forte e a estrada ficou intransitável. Mas foi só um dia. Ela continuou anotando, fazendo perguntas, checando tudo. Depois olhou para Ana. Posso conversar com você sozinha, Ana? Só um minutinho? Ana me olhou, assustada. Fiz que sim com a cabeça. Pode ir, fica tranquila. Elas foram para o quintal. Fiquei dentro da casa, andando de um lado para o outro, nervoso. E se Ana falasse algo errado? E se Joana achasse que não estava bom o suficiente? Depois de 5 minutos, voltaram. Ana veio correndo para mim, me abraçou. Joana sorriu. Tá tudo bem, seu Antônio. A menina tá bem cuidada, feliz, saudável. Vou fazer o relatório positivo para o juiz. O alívio quase me derrubou. Sério? Sério. O senhor está fazendo um bom trabalho. Continua assim. Vou continuar. A próxima visita é daqui 3 meses, mas pode me ligar se precisar de alguma coisa. Tá bom. Obrigado. Ela saiu. O carro desceu a estrada. Ana soltou um grito de alegria. A gente passou, passou. Concordei, aliviado. Ela perguntou se o senhor era bom comigo. Eu disse que sim, que o senhor é o melhor pai do mundo. Aquilo me apertou o peito. Agachei na frente dela. Eu não sou o melhor, mas estou tentando. Para mim, o senhor é. Abracei ela forte. Obrigado, pequena. 6 meses depois, o ano foi passando. Estabelecemos uma rotina. Acordar cedo, cuidar da fazenda, levar Ana na escola, buscar, almoçar juntos, ela fazer lição, eu trabalhar, jantar, conversar na varanda, dormir. E recomeçar no dia seguinte. As visitas do conselho tutelar continuaram. De 3 em 3 meses, Joana aparecia. Checava tudo, conversava com Ana, ia embora satisfeita. Cada visita era um alívio. Mais 3 meses garantidos. Mais um trimestre juntos. Ana cresceu. Não muito em altura, mas em maturidade. Ficou mais solta, mais falante, mais confiante. Na escola, era uma das melhores alunas. A professora Juliana sempre me parava no portão para elogiar. Ela é inteligente, seu Antônio. Aprende rápido, ajuda os colegas, se comporta bem. O senhor está de parabéns. Eu não sabia o que dizer. Só agradecia, envergonhado. Em casa, Ana tinha se tornado parte de tudo.
Sabia cuidar das galinhas sozinha, ajudava na horta, lavava a louça, varria a casa. Mas também brincava, desenhava, lia os livros que a professora emprestava. Comecei a me perguntar como tinha vivido tanto tempo sozinho. A casa agora era viva, tinha voz, riso, movimento, tinha sentido. Foi num sábado de manhã que Ana me chamou no quintal. Pai, vem ver! Fui até a horta. Ela estava agachada, apontando para o chão. Olha, nasceu! Era uma mudinha de tomate que ela tinha plantado semanas atrás. Pequena, verde, frágil, mas viva. Nasceu mesmo, concordei. Eu cuidei todo dia. Joguei água, tirei as ervas daninhas. E deu certo. Ela estava radiante. Olhei para ela, para a mudinha, e entendi. Ela não estava só cuidando da planta. Estava aprendendo que quando a gente cuida de algo com paciência, com amor, aquilo cresce. Igual a gente. 1 ano depois, o dia da decisão amanheceu nublado. O céu pesado, cinza. Não ia chover, mas o sol também não aparecia. Ana estava nervosa desde que acordou. Hoje era o dia. O dia que o juiz ia decidir se a guarda temporária virava definitiva. Pai, e se ele disser não? Não vai dizer. Mas e se disser? Parei de arrumar a gravata, uma que tinha comprado usada só para a ocasião, e olhei para ela. Estava com um vestido azul que Dona Lourdes tinha costurado, o cabelo solto, arrumado. Parecia uma mocinha. Se ele disser não, a gente briga. De novo, até ele dizer sim. E se nunca disser? Vai dizer, confia em mim. Ela respirou fundo. Confio. Montamos na moto. A viagem até Palmas era longa. Quase 2 horas, mas não tinha jeito. O fórum era lá. Chegamos no meio da manhã. O prédio era grande, cinza, cheio de gente correndo de um lado para o outro com papel na mão. Eu me sentia pequeno ali, deslocado. Ana segurava minha mão com força. Encontramos Dr. Renato no corredor. Ele estava com a mesma cara séria de sempre. Senhor Antônio, Ana, o juiz vai nos receber daqui meia hora. Tá bom. Eu conversei com ele. Li todos os relatórios das visitas. Estão positivos, mas o juiz vai fazer as perguntas dele. Respondam com honestidade. Esperamos sentados num banco duro. Ana balançava as pernas, nervosa. Tentei acalmá-la, mas eu também estava nervoso. Depois de uma eternidade, chamaram a gente. Entramos numa sala grande. Mesa de madeira, cadeiras, estantes cheias de livros. O juiz era um homem de uns 60 anos, cabelo branco, óculos, cara cansada. Sentem, ele mandou. Sentamos. Ana ao meu lado, a mão na minha. O juiz abriu uma pasta grossa, folheou papéis, leu em silêncio. Finalmente olhou para cima. Senhor Antônio Ferreira? Sim, senhor. Li os relatórios. Todas as visitas foram positivas. A menina está saudável, frequentando a escola, bem cuidada. Isso é bom. Obrigado, senhor. Mas eu preciso ter certeza de uma coisa. Ele olhou firme para mim. Isso é o que o senhor realmente quer? Criar uma criança sozinho, com todas as responsabilidades, dificuldades, sacrifícios? É. Por quê? A pergunta me pegou. Por quê? Tinha tantas razões. Ou talvez só uma. Porque ela me salvou, Senhor. Salvou? Salvou. Eu estava morto por dentro fazia 6 anos, só trabalhando, esperando o tempo passar, esperando morrer também. Aí ela apareceu e me deu motivo para acordar de novo, para querer viver. Então não é ela que precisa de mim, sou eu que preciso dela. O juiz ficou quieto, me estudando. Depois olhou para Ana. E você, Ana, quer ficar com o senhor Antônio? Quero, ela respondeu, a voz firme. Ele é meu pai e eu sou filha dele. A gente é família. Tati, mesmo sabendo que a vida na fazenda é difícil, que tem que acordar cedo, ajudar nos afazeres, viajar longe para estudar, eu não me importo, eu gosto de lá. Gosto da vida que a gente tem. O juiz voltou a olhar os papéis. O silêncio era torturante.
Cada segundo parecia uma hora. Finalmente ele fechou a pasta. Eu vou aprovar a guarda definitiva. Meu coração parou. Ana apertou minha mão com força. Mas, ele continuou, com uma condição. Se em algum momento a situação mudar, se as notas da menina caírem, se a saúde dela for negligenciada, se houver qualquer problema, eu revogo a guarda. Entendeu? Entendi, senhor. Não vai acontecer. Então tá decidido. A partir de hoje, o senhor tem a guarda definitiva de Ana. Vou preparar os papéis para assinatura. Não consegui falar. A garganta estava apertada demais. Ana me abraçou, chorando. A gente conseguiu, pai. A gente conseguiu. Conseguiu, filha. Conseguiu. Dr. Renato sorriu, satisfeito. O juiz também, discreto. Assinamos os papéis. Carimbos, selos, tudo oficial. E quando saímos daquela sala, Ana não era mais a menina que eu tinha acolhido temporariamente. Era minha filha. Legalmente, oficialmente, para sempre. 2 anos depois, Ana tinha 8 anos agora. Mais alta, mais esperta, mais dona de si. Continuava na escola, tirando notas boas, fazendo amigos. Em casa, era parceira em tudo. A horta tinha crescido. Tomates, alface, cenoura. Ela cuidava com orgulho. Eu tinha mudado também. Não era mais aquele homem calado, sozinho, esperando morrer. Tinha voltado a sorrir, a conversar com os vizinhos, a fazer planos para o futuro. Compramos mais galinhas, aumentamos o cercado, plantamos mais. A fazenda estava produzindo melhor. Ainda não era rico, nunca ia ser, mas dava para o sustento. Dava para viver com dignidade. Numa noite de sábado, estávamos sentados na varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Ana estava deitada no meu colo, meio dormindo. Pai, ela chamou baixinho. Oi, você ainda lembra da minha mãe verdadeira? A pergunta me pegou de surpresa. Raramente ela falava sobre a mãe biológica. Lembro vagamente. Por quê? Eu não lembro quase nada dela. Ana falou devagar. Às vezes eu tento lembrar o rosto, a voz, mas não consigo. E isso me deixa triste. É normal esquecer, filha. Você era muito pequena. Mas era minha mãe. Eu deveria lembrar. Lembra do que importa. Lembra que ela te deu a vida. Que por causa dela você existe, e isso já é muito. Ela ficou quieta, processando. Ela era ruim? Não sei. Acho que era só perdida, confusa. Não sabia cuidar de você. Mas isso não significa que não te amasse do jeito dela. E o senhor? Me ama? Claro que amo. Mesmo eu não sendo sua filha de sangue? Levantei ela para olhar nos olhos. Ana, escuta bem. Você é minha filha. De verdade. Pode não ter meu sangue, mas tem meu coração. Tem minha vida. Tem tudo de mim, entendeu? Ela assentiu, os olhos marejados. Entendi. E nunca mais duvide disso. Tá bom, pai. Ela voltou a se aconchegar. Ficamos ali em silêncio, ouvindo os grilos, sentindo o vento. Pai, ela chamou de novo. Fala. Obrigada por me achar naquele dia, por não ter passado direto. Obrigado por estar lá para ser achada. Ela sorriu, fechou os olhos. Em alguns minutos, estava dormindo. Segurei ela no colo, leve, quente, viva. Minha filha. Olhei para o céu cheio de estrelas e agradeci. Agradeci por ter escolhido aquela estrada naquele dia, por ter chegado naquele momento exato, por não ter hesitado. Se tivesse passado 10 minutos depois, Ana estaria morta. Se tivesse voltado por outro caminho, nunca teria encontrado ela. Se tivesse ignorado o choro fraco no meio do vento, teria seguido em frente. Mas não passei. Não voltei. Não ignorei. E por causa disso, minha vida tinha mudado completamente. 5 anos depois, Ana tinha 13 anos. Adolescente. Mais alta que eu esperava, mais bonita que imaginava. Continuava na escola, agora no ensino fundamental 2.
tendo que viajar até Dianópolis porque Santa Rosa não tinha escola para essa série. Tinha comprado uma moto melhor para fazer esse trajeto. Não era nova, mas era confiável. Ana ia atrás, com mochila pesada de livros, reclamando das provas, dos professores, dos trabalhos. Mas ainda tirava notas boas, ainda era responsável, ainda ajudava em casa. Já não era mais a menina pequena que dependia de mim para tudo. Agora cozinhava sozinha, cuidava da horta sem supervisão, até pilotava a moto às vezes quando eu deixava. Estava crescendo, e isso me deixava orgulhoso e triste ao mesmo tempo. Orgulhoso porque ela estava se tornando uma pessoa incrível. Triste porque sabia que um dia ela ia voar para longe. Foi numa tarde de domingo que ela chegou com uma notícia. Pai, a professora de português falou uma coisa. O quê? Que eu escrevo bem, que eu deveria continuar escrevendo, desenvolvendo isso. E você quer? Quero. Ela me olhou, animada. Quero escrever histórias, histórias de gente como a gente simples do interior que ninguém conta. Então escreve. Mas para isso eu preciso estudar mais, fazer faculdade, e faculdade é longe, é cara. A gente dá um jeito. Como? Não sei ainda, mas dá. Segurei o ombro dela. Se é o que você quer, a gente faz acontecer. Ela me abraçou. Obrigada, pai. De nada, filha. 10 anos depois, Ana tinha 18 anos, formada no ensino médio. Linda, inteligente, cheia de sonhos. Passou no vestibular para letras na Universidade Federal de Palmas. Conseguiu uma bolsa integral. Ia morar lá, numa república com outras meninas. Estava arrumando as coisas no quarto quando entrei. Tem certeza que não está esquecendo nada? Tenho. Ela olhou em volta. Esse quarto tem tanta memória. Tem mesmo. Lembra quando eu cheguei aqui, pequenininha, com medo de tudo? Lembro. Parece que foi ontem. E agora eu estou indo embora. Não é embora, é só para estudar. Você volta nos finais de semana. Eu sei, mas não vai ser igual. Ela sentou na cama, triste. Vai ser estranho não acordar aqui todo dia, não tomar café com o senhor, não ver o trovão. Para mim também vai ser estranho, mas é o certo. Você precisa voar. E o senhor? Vai ficar sozinho de novo? Vou. Mas não é mais a mesma coisa, porque agora eu sei que você existe, que vai voltar, que nossa história não acabou. Ela me abraçou forte. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha, mais do que você imagina. 15 anos depois, Ana tinha 23 anos, formada em letras, trabalhando como professora numa escola de Palmas. Tinha publicado um livro, uma coletânea de contos sobre o sertão, sobre as pessoas esquecidas, sobre famílias improvisadas. O livro tinha feito sucesso. Pequeno, mas real. Críticos elogiaram. Leitores se identificaram. Ela estava feliz. Eu tinha 67 anos, mais velho, mais cansado, mais lento, mas ainda tocava a fazenda, ainda cuidava dos bichos, ainda esperava Ana nos finais de semana. Trovão tinha morrido 2 anos atrás, de velhice. Foi difícil. Choramos juntos. Enterramos ele debaixo da árvore grande no quintal. Ana colocou uma cruz de madeira com o nome dele. Agora eu tinha um cavalo novo, Ventania. Jovem, forte, rápido. Mas não era a mesma coisa. Nenhum cavalo seria como o Trovão. Ana vinha toda sexta à noite. Ficava até domingo. Ajudava na casa, cozinhava, conversava, e nas noites de sábado sentávamos na varanda igual sempre fizemos. Pai, ela falou numa dessas noites, tô namorando, quase cuspi o café. Sério? Sério. Ele se chama Lucas. É professor também, conheci no trabalho. E é gente boa? É, muito. Ela sorriu. Ele quer te conhecer. Então traz ele aqui. Traz mesmo? Traz. Se vai namorar minha filha, eu preciso conhecer. Ela riu. Tá bom, semana que vem eu trago. E trouxe. Lucas era um rapaz magro, alto, de óculos, tímido, mas educado, respeitoso.
Conversou comigo sobre a fazenda, sobre plantação, sobre o sertão. Fez perguntas, ouviu as respostas. Gostei dele. Quando foram embora no domingo, Ana me abraçou. E aí, aprovou? Aprovei, mas continua de olho. Fico. 20 anos depois, Ana tinha 28 anos. Casada com Lucas fazia 2 anos. Moravam em Palmas, num apartamento pequeno. Ela era coordenadora pedagógica na escola. Ele, diretor de outra. Tinham uma vida boa, estável, e agora estavam esperando um filho. Quando ela me contou, pensei que ia desmaiar. Um neto? Repeti incrédulo. Um neto. Ela segurava a barriga ainda pequena, os olhos brilhando. Vai ser menina. Vamos chamar de Maria. Maria. O nome da minha esposa. Aquilo me partiu e me curou ao mesmo tempo. Por que Maria? Porque sem ela, o Senhor não estaria aqui. E sem o Senhor, eu não estaria aqui. Então ela merece ser lembrada. Abracei minha filha, chorando. Aos 73 anos, ia ser avô. 25 anos depois, o último pôr do sol. Eu tinha 78 anos. Velho demais, cansado demais. O corpo não obedecia mais como antes. Dor nas costas, nas pernas, nas mãos. Trabalhava devagar, com dificuldade. Ana tinha me pedido 1000 vezes para ir morar com ela em Palmas, mas eu sempre recusava. Meu lugar é aqui, filha. Mas aqui você tá sozinho. É perigoso. Eu vivi sozinho antes. Posso viver de novo. Não é a mesma coisa. Agora o senhor tá velho, precisa de ajuda. Eu me viro, mas a verdade é que estava difícil, muito difícil. Foi numa terça de manhã que senti a dor no peito, forte, esmagadora. Tentei levantar da cama, mas as pernas não obedeceram. Caí no chão. Tentei gritar, mas a voz não saiu. Infarto. Fiquei ali, caído, a respiração pesada, a visão escurecendo. Pensei, é agora, é assim que termina. Mas então ouvi um barulho, carro chegando, porta abrindo. Pai! A voz de Ana. Pai, cadê o senhor? Ela entrou no quarto, me viu no chão, gritou, correu para mim, segurou minha cabeça. Calma, pai, eu tô aqui, vou te levar para o hospital. Aguenta, por favor. Ela pegou o celular, ligou para a ambulância, gritou o endereço. Depois ficou ali comigo, segurando minha mão, chorando. Não morre, pai, não morre agora, eu preciso de você. Tentei falar, mas não consegui. Só apertei a mão dela, fraca, mas firme. A ambulância chegou. Me levaram. Ana foi junto. No hospital, os médicos trabalharam rápido. Infarto grave, mas tratável. Sobrevivi. Quando acordei, estava numa cama de hospital, com um soro no braço, aparelhos apitando. Ana estava sentada do lado, segurando minha mão, os olhos vermelhos. Pai, ela sussurrou quando viu que eu estava acordado. Você tá bem? Tô. Consegui falar, a voz rouca. Que você tá fazendo aqui? Não era seu dia de vir. Eu tive um pressentimento. Acordei com o coração apertado, com medo. Aí peguei o carro e vim. Cheguei na hora certa. Fechei os olhos. Chegou igual eu cheguei na hora certa para você. É? Ela apertou minha mão. A gente sempre chega na hora certa um pro outro. Fiquei 3 dias no hospital. Quando tive alta, Ana não me deixou voltar para a fazenda. Agora chega. O senhor vem morar comigo. E não vou aceitar não como resposta. Não discuti. Sabia que ela estava certa. Não podia mais ficar sozinho na fazenda. Era perigoso. Era tolo. Vendi a fazenda. Doeu. Doeu tanto que chorei quando assinei os papéis. Mas era o certo. Fui morar com Ana, Lucas e Maria em Palmas. Tinha um quarto só para mim. Pequeno, mas confortável. Maria, com 3 anos, adorava o avô. Vivia me pedindo para contar histórias, para brincar, para fazer carinho. E eu fazia. Porque tinha tempo, tinha paciência, tinha amor para dar. Eu tinha 83 anos. Velho, frágil, quase sem força. Passava os dias sentado na cadeira da sala, olhando pela janela, lembrando.
Ana tinha 53, ainda bonita, ainda forte. Agora era diretora de escola. Maria tinha 18, tinha acabado de entrar na faculdade, parecia com a mãe, mesmos olhos, mesmo sorriso. Foi numa manhã de domingo que senti que o tempo estava acabando. Chamei Ana, ela veio correndo. O que foi, pai? Senta aqui, quero falar uma coisa. Ela sentou, preocupada. Segurei a mão dela. Eu vou morrer logo, filha. Não fala isso. É verdade, eu sinto. Olhei nos olhos dela. E tá tudo bem. Bem, vivi o suficiente. Mas eu não quero que o senhor vá. Eu sei, mas chegou a hora. Apertei a mão dela. Eu só quero te agradecer. Agradecer o quê? Por ter aparecido naquela estrada. Por ter me dado motivo para viver de novo. Por ter me feito pai. Por ter me dado uma neta. Por ter me dado 30 anos de felicidade que eu não achava que ia ter. Ana chorou. Eu que agradeço, pai, por ter me salvado, por ter cuidado de mim, por ter me amado. Sempre vou amar, mesmo de longe. Ela me abraçou. Ficamos assim por um longo tempo. Morri 3 dias depois, no sono, sem dor, tranquilo. No meu enterro, Ana leu um texto que tinha escrito. Falou sobre o homem solitário que tinha encontrado uma menina perdida. Sobre como os dois tinham se salvado mutuamente. Sobre como família não é sangue, é escolha. Enterraram eu na fazenda. Ana comprou o terreno de volta só para isso, debaixo da árvore onde Trovão estava enterrado. E na lápide, ela mandou escrever: Antônio Ferreira, 1948-2031, pai, herói, amigo, chegou na hora certa, epílogo final. Anos depois, Maria, neta de Antônio, foi visitar o túmulo do avô. Tinha 25 anos agora, era escritora como a mãe. Tinha acabado de publicar seu primeiro livro. Era a história de um fazendeiro solitário que encontra uma menina abandonada numa estrada. A história de como os dois se salvaram. A história de como o amor pode aparecer nos lugares mais improváveis, nos momentos mais desesperados, nas pessoas mais inesperadas. Ela se ajoelhou diante do túmulo, colocou flores e sussurrou: Obrigada, avô, por ter chegado na hora certa, por ter salvado a mamãe, por ter nos dado essa história. O vento bateu nas árvores, os grilos cantaram, e Maria sentiu por um momento que o avô estava ali, olhando por ela, orgulhoso, porque algumas histórias não terminam, elas se transformam, se multiplicam, passam de geração em geração, e a história de Antônio e Ana não era só deles, era de todos que acreditam que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para amar, que nunca é tarde para chegar na hora certa, e que às vezes salvar alguém é também se salvar.